Eu gostaria de retomar esse momento de aprender e amar Jesus eucarístico. Não existe alguém que se santifique sem amor à Eucaristia. Não tem. Mesmo porque é remédio. E eu retomo a partir daquele momento onde o sacerdote comunga, o ministro, a ministra leva e diz o corpo de Cristo. Eu dizia semana passada que não importa se é na boca, se é na mão, se é de joelho, se é de pé. Isso depende do fiel, é um direito dele, mas sem que isso seja chamar a atenção para si, mas para o Senhor. Esse amém é tão importante, porque o que quer dizer a palavra amém? Assim seja. Toda vez que você falar numa missa, amém. Inclusive, esse amém tem que ser dito alto e bom som. Por quê? Você não está dizendo para o padre. Você não está dizendo para o ministro, para a ministra. Corpo de Cristo. Você está dizendo assim seja, Senhor. Eu recebo o corpo de Cristo. O amém é um selo. O amém é um ato de fé. O amém é uma abertura para a graça. Sempre o amém no final das orações, e aqui em particular no corpo de Cristo, ele tem essa dimensão de conclusiva, de aceitação, de profissão de fé e de abertura. Segue depois um momento de silêncio, já falei isso, e vem o oremos. E retomo a partir daqui. O oremos que segue é o oremos que vai pedir a Deus que os frutos, sempre esse oremos fala dos frutos da Eucaristia, recebido como igreja e recebido individualmente. Você lembra aquela oração anterior que o padre faz em silêncio? Semana passada eu fiz em voz alta. Fazei, Senhor, que conservemos num coração puro o que a nossa boca recebeu, que essa dádiva temporal se transforme para nós em remédio eterno. Pois é, a oração que segue nesse oremos, então geralmente é feito assim: oremos em um breve silêncio, pequeno, não é longo. A oração que vem depois, e eu vou pegar da Eucaristia, por exemplo. Da Eucaristia, ela nos diz hoje: ó Deus, pela comunhão neste sacrifício, oferecido em memória do vosso Filho, fazei que nos torne com Ele, nos torne com Jesus, uma oblação. Uma oblação quer dizer oferenda, um ofertório, uma entrega perpétua em vossa honra. Percebeu? Frutos da Eucaristia. Logo depois, quem vai à igreja, vem um momento crítico. Crítico. Esse é o momento, um dos momentos mais críticos na igreja, dos avisos. Me disse um prelado, venerando o venerado: missa sem aviso não é missa, mas tomemos cuidado. Cuidado por quê? Às vezes nós queremos fazer ali um momento que fica maior do que a homilia. Aqueles avisos intermináveis não ajudam em nada. Sei que é preciso avisos, eu diria orientações, dizer a programação da comunidade. Geralmente, e aqui se pede que se seja sucinto. Existem outras formas de avisar a comunidade. Explico. Um site, a Pascom. Como seria, e aqui eu quero valorizar muito a Pascom, que é a pastoral da comunicação paroquial, da comunidade.
Como é importante, meus irmãos, a gente crescer nisso, de termos, só que aí não adianta ter a PASCOM, isso já é um passo, tem muita formação. Ter o site da paróquia e os paroquianos não visitarem. Visita tudo. Mas a PASCOM também, dentre tantas coisas de um site, tem um momento de colocar seus avisos. A programação da semana, curso de batismo, curso de noivos. O momento é de pandemia, mas eu estou falando fora desse contexto. É uma das formas de dar os avisos. Outra forma é também você, quem tem vídeo wall, e eu digo isso, gente, eu digo para as comunidades, eu não sou exemplo, mas quero dizer a partilha da minha vida, de como a comunidade celebra. De grande valia são esses televisores. Mostra ali, meu filho. Eu chamo de vídeo wall, termo técnico, porque não é televisão para passar filme, nem passar notícia. Mas é uma forma de você colocar os avisos. Quando a comunidade entra, ou depois da missa. Claro que pode-se dar aviso na igreja, mas não é um momento. Não é. Houve recentemente um problema sério, e gostei muito da posição do Padre Zezinho. Missa não é momento de você usar do microfone para agredir comunidade, para agredir quem quer que seja. Não é nosso papel. Não é momento de colocar desavenças. Roupa suja se lava em casa. Não é momento de você colocar conflitos da comunidade. Aqui, pontuar alguns compromissos da comunidade, de forma sucinta, breve e expressiva. Cuidado com os avisos. Não pode ofuscar, porque é nessa hora que às vezes se repete: o Senhor esteja convosco, o Senhor vos alcance no estacionamento, alcance no pátio, alcance no carrinho de pipoca, porque já saiu para comprar pipoca para a filharada. Por quê? Porque delongou. É claro também que tem que haver uma educação do povo, porque tem gente que acha que chega na hora do ato penitencial, quando chega, comungou, vai embora. Está errado, meu filho. Ou na hora do sermão pede licença. Eu tive o ministério, não vou dizer quando, que hora, quando, não. Chegava no sermão e eu via todo mundo sair. Eu falei: mas vai sair que a peste nada só. Comecei a fazer pergunta. Comecei a chamar atenção. Então, missa não é para chegar atrasado e sair antes. A missa começa com o sinal da cruz e termina com o sinal da cruz. Toma isso como base. Mas cuidado com os avisos. Logo depois vem a missão. Opa, isso mesmo, missão, a bênção final. A bênção final que pode ser solene, a bênção final que pode ser a mais breve. Mas a bênção final que é um envio, é como que dizendo, tendo ouvido a palavra, tendo se alimentado da palavra e da Eucaristia, a missão no mundo começa. A missão começou. Era assim que era o final da missa em latim. A missão começa agora. E vem a bênção final. Então, meus irmãos, como é importante essa bênção final, onde o padre, retomando a Santíssima Trindade, retomando a dimensão trinitária, ele começa com um diálogo. Na verdade, o terceiro diálogo, né? O Senhor esteja convosco. Aí todo mundo responde: Ele está no meio de nós. E o sacerdote, na pessoa do Cristo,
chamando a Santíssima Trindade, na Santíssima Trindade. Ele abençoa, porque aquele é outro Cristo. Por isso, a palavra é exatamente essa, assuste, impressiona, que diz assim: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E a resposta é amém. Não omita o amém. O único amém que não tem, que falam equivocado, é no Pai Nosso. Nessa hora não tem. Mas o amém tem que ser dito forte. E aí vem o envio. Ide em paz. Eu estou usando a forma mais breve. Que o Senhor vos acompanhe. A resposta, graças a Deus. É claro que aí o canto é de envio, né? Aí o canto é de envio. O canto tem que ser de envio, de missão. Porque corresponde ao rito. Filhos queridos, com isso nós terminamos a missa parte por parte. E eu sugeria, num primeiro momento, que você colocasse hashtag coração adorador e as perguntas. Mas algumas que foram selecionadas e eu vou respondendo, não tudo de uma vez, uma outra. Sempre primeiro um conteúdo e depois tirando dúvida. Padre, brilhantes suas explanações sobre a missa. Minha dúvida é sobre quem pode comungar. Uma mulher não casada na igreja, mas vive união estável com 20 anos, inclusive com 2 filhos, pode comungar? Eu já ouvi 2 padres, versões diferentes. Filha, a doutrina da igreja hoje é clara. E aqui não se trata de eu querer ou não querer. Você disse que 2 padres, versões diferentes. Se um padre, conhecendo você em foro íntimo, o padre vai ter discernimento. As leis são claras, as regras são claras. É verdade que houve na igreja muita repercussão, se falou muito sobre isso, como se fosse liberado, mas realmente foram notícias. A igreja tem clara a sua posição. O que eu te digo, confie num padre. E digo mais, estou usando outro exemplo. Se você tem uma doença, desculpa a comparação, e você vai no médico aqui, o médico fala uma coisa, te dá um remédio. Amanhã você vai no outro, o outro dá um remédio. Aí você, não confio muito, vou no terceiro. Resultado, você está com um diagnóstico diferente e 3 receitas para tomar. Pelo amor de Deus, não tome as 3. Confie em um. Veja todos os elementos. Não, esse aqui se apresenta, ele me passa confiança, tem conteúdo, tem experiência, eu vou com ele. Senão você não vai se curar nunca. Estou te dizendo, não fique colocando os padres na prova. Tem gente que faz isso, de igreja em igreja, vai levando o seu problema. Aconteceu teve gente até de gravar confissões. Tem um movimento ali dos ortodoxos xiitas, católicos, que fazem isso. Isso não é de igreja. Procure o padre da sua paróquia, conta a sua história. Primeira coisa que ele vai observar: existe motivo para nulidade? Ele vai olhar para a vida, ele vai ver, não vai inventar. Os critérios são claros. São 11 os mais comuns que estão no direito canônico. Ele vai olhar para aqueles critérios, vai ouvir o que você diz. Ele vai fazer o segundo processo de ouvir o outro e vai perceber, olha, aqui incide que o seu casamento foi nulo. O que o Papa tem pedido e todos os tribunais eclesiásticos do mundo
estão se desdobrando para atender esse pedido. O padre vai encaminhar você para um tribunal. Mas padre, aquele processo é caro. Mentira, é mentira. Não é não. Tem custo, mas é para o processo rolar. Mas não é algo exorbitante, não é. Nesse contexto aí é feito o libelo. Desculpa a palavra. É feito o primeiro processo, o encaminhamento e manda para o tribunal. Então o padre vai saber, filha, orientar. Essa é uma opção. E sempre existe uma opção para a orientação. Então eu não vou te responder sim e não, porque eu não sei do caso da tua história. O que aí é importante é a comunidade, é o padre paroquial, é o padre que conhece as suas ovelhas, é o padre que vai te orientar. E há casos, existe casos que eu conheço, que existe o Sanásio Radite, que quando uma da parte católica quer casar, a parte evangélica ou de outra religião não quer, mas em vista da parte católica, em vista dos frutos do sacramento, existe esse instrumento. Existe outros mas é de foro interno, e eu já fiz isso, conhecendo a vida da pessoa, sabendo o que estão vivendo, a permissão de comunhão. Então, respondendo essa tua pergunta, não é assim que está liberado. Houve sim muito noticiário, houve assim muita mídia em cima, mas não é que está liberado que os divorciados, que os segundas núpcias podem comungar, não. Mas é também, cada caso é um caso. Mas quem vai ser a minha consciência? Aqui me perdoe, não é você, também não é seu marido. Porque as nossas consciências podem estar relaxadas. Aí é preciso da ingerência de alguém. Aí é a questão de confiar ou não confiar, de fé ou não fé. Queridos irmãos, respondo com clareza, estou tentando ser claro, mas sem ser raso, porque é um assunto que volta muito. Não está liberado, mas é muito importante que neste caso, você procure o padre da sua paróquia. E eu sei, para os recasados, o grande preço e amor que é a Eucaristia. Mas em último caso, quando não é possível a comunhão, você pode fazer a comunhão espiritual.